Pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Dini do Carmo, professora ativista de educação especial. Estou aqui para compartilhar com você situações que podem elevar esse fazer educacional. Vamos falar hoje sobre segregação. O que é segregação? Você sabe o que é segregação? Você já passou por isso? Você acha que na escola as crianças especiais estão passando por isso? Então é sobre isso que eu venho falar hoje. Mas vamos primeiramente para estudo de caso para a gente entender esse processo de segregação, que muitas vezes ele é levado no contexto de mídia e não se sabe a real história do porquê aconteceu tal situação. Não quero jamais dizer com isso que isso deve acontecer, não, de forma nenhuma. E eu sei que esse conteúdo vai lhe interessar porque você conhece pessoas com deficiência, você conhece. Você pode ter na sua família, você pode ter na sua comunidade, na sua vida, porque hoje é uma realidade, né? É uma realidade mundial. E o mundo está voltado para essas questões, para a qualidade de vida dos seus habitantes. E esses habitantes, eles incluem sim as pessoas com deficiência, é sobre ela que a gente vai falar. Então, nós vamos para o tema segregação. Vou contar para vocês um estudo de caso e vocês vão aí dando a opinião de vocês, se conhece alguém que já passou por isso. Eu já passei. Então, pessoal, José era uma criança autista e foi pela primeira vez na escola. Chegando lá, a professora já sabia que José tinha autismo, mas ela não conhecia o funcionamento de José. Então, no primeiro dia, José não tinha nenhum acompanhante, mas entrou na sala de aula e sentou-se ali junto com os outros colegas. E a professora ficou olhando indiretamente para que ele não ficasse constrangido, porque ela sabia como era o perfil do autismo e ele poderia a qualquer momento sinalizar alguns incômodos. Então a aula começou e de repente a professora percebeu que ele se movimentava muito. E esse movimento chamou a atenção da professora, também como dos colegas. Mas os colegas já sabiam que não deveria fazer nenhuma intervenção, porque era o primeiro dia que ele estava chegando. Então a professora foi lá próxima, sentou-se atrás da cadeira dele e percebeu que os movimentos estavam diminuindo. No segundo dia, José foi e sentou no mesmo lugar. A aula começou e José ficava olhando para a professora, inquieto. E ela continuou a aula. Ele fazia as tarefas, porque ele não tinha comprometimento intelectual. Seu comprometimento era social. O emocional de José era algo que definia muito seu comportamento. E ele começou. Toda vez que ela olhava para ele, ele estava muito inquieto. Então José se levantou. Havia uma banca próxima à professora vazia e ele se sentou. No terceiro dia, José chegou e sentou no mesmo lugar de antes, lá no meio de seus colegas. Então a professora continuou a aula, começou a aula e viu que José estava deitado sobre a banca. Então ela resolveu colocar José naquela primeira banca que ele mesmo tinha escolhido. Então eu pergunto para vocês, a atitude da professora foi de segregar ou foi de adaptar? Vamos continuar esse vídeo. Eu quero dizer para você que muitas vezes você pode chegar dentro da escola e ver uma criança sentada ao lado do birô. Isso não é segregação. Primeiro, precisamos entender o porquê que aquela criança está ali. Felizmente, no caso de José, a professora tinha uma certa habilidade e entendia o comportamento dele através do movimento corporal.
porque José não se expressava oralmente.